Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da FATEC. Eu sou a professora Andréia e na aula de hoje iremos começar uma nova disciplina, um novo livro. Trata-se do livro Filosofia da História. Vamos iniciar o capítulo 1. O capítulo 1 trata-se da introdução mais as origens da questão. Vamos lá? Qual é o sentido da história? Qual é a finalidade de se estudar a história? E por que chamar de filosofia da história? Através de todas essas questões, iremos entender qual será a origem da questão história. Esse elemento essencial e constituinte da filosofia da história é a questão e objetivo. De acordo com o filósofo Voltaire, a história tem grande importância em relação às teorias modernas desenvolvidas e contribui até hoje para o desenvolvimento, o pensamento e a construção da nossa história. Quando falamos da ciência histórica, o texto apresenta algumas concepções lineares, ou seja, sequências irreversíveis. Temos que segui-las. Quais são essas sequências? Providencialista e cristã. Este primeiro capítulo irá tratar dessas duas sequências. Em contrapartida, existe a característica da tradição grega ou da teoria da modernidade, ligado ao processo radical da secularização, da ausência da religião. Crença ou doutrina teológica do cristianismo e a sua conversão em princípios filosóficos. Sendo assim, a ideia de progresso substitui as providências e salvação, sem questionar o tempo e a história. Contudo, qual será o significado originário da palavra história? A história é a descrição, é o relato de alguém sobre aquele acontecimento, um testemunho, que está totalmente relacionado ao não necessariamente pertencendo a um passado muito distante, mas pode ter sido logo ali, um passado bem pertinho de nós. Mas o que diferencia a história de um arqueólogo ou um processo arqueológico é justamente o que acabamos de dizer. O acontecimento histórico, ele acaba sendo registrado por alguém. Alguém que esteve presente naquele momento, alguém que realmente viu o que aconteceu. E realiza essa junção de vários fatos em tempos diferentes que forma a história. Sendo assim, isso significa que a história nada mais é do que história, relatos, fatos isolados, limitando o tempo, o espaço e explicando segundo as suas crenças ou até mesmo ideologias ou questão política, aquela história. Sendo assim, a filosofia da história se dá na reflexão, orientada pela perspectiva do futuro, de não confundir com o passado a reconstrução da história conceitual, que leva em consideração exclusivamente os acontecimentos políticos, fundamentando-se todas as fases, relacionando as datas históricas, as fases do nascimento, ao desenvolvimento daquela história e até mesmo o declínio, a conclusão, levando em consideração o passado e o presente. Convido você na próxima aula nos encontrarmos para falar mais um pouco sobre esse primeiro capítulo e entendermos a filosofia da história ou a origem da questão. Muito obrigada!